Bacana. E, ou seja, quando a gente está falando de piscina, se a gente for dar uma visão geral do que a gente falou aqui, você está falando que, bom, a piscina ela precisa ter um projetinho feito, bonitinho e atualizado, E atualizado, né? Isso é isso é fundamental. importante. E aí você fala, bom, primeiro tem que começar. A piscina tem que ter um pré-filtro, dependendo do tamanho dela, mas Sim, um pré-filtro, um filtro e uma bomba. sim. Esse é o mínimo que Isso é normalmente o uma mínimo do piscina vai mínimo, ter que tá? ter. É, Olha aí, ó. Aí depois você tem uma situação que é interessante, que é, em alguns casos, você vai querer, ao invés de usar tanto cloro, né? Você vai querer usar o quê? Menos cloro e sim, acaba colocando um trabalho lá com ozônio, né? sim, Para ozônio. acabar limpando essa água de uma maneira mais eficiente e tendo benefício de saúde, né? Sim, Isso é muito exato. legal. E dependendo da situação, você vai querer também ter um aquecedor, Com né? certeza, Para poder usar sim. ali numa tarde mais fria, mais E à gelada, né? noite, né? Ou até às vezes na praia mesmo, você tá na praia, Exato. ali tem uma piscina na praia, você consegue Sim, entrar ali numa tardezinha mais fria, aquele final de tarde que começa a esfriar e tal, né? Ou seja, você tá falando de um monte de equipamento elétrico ali também, sim, né? sim. E você precisa ter dimensionamento, né? Porque às É, vezes, se você não tiver um sistema elétrico dimensionado, isso também. também pode dar um problema É, grave, né? sem dúvida, a elétrica é um ponto fundamental na construção de qualquer projetinho que você vai fazer. Independente desse projeto ter sido dimensionado por um engenheiro ou por um arquiteto, ou realmente aquela pessoa que não é nenhuma Sim, coisa nem outra, mas é uma pessoa que tem um conhecimento de elétrica e de hidráulica, tá? perfeito. Então, ele tem que se preocupar realmente, por exemplo, não adianta você ligar um motor. A maioria das queimas dos motores hoje Uhum. é porque você pega um equipamento com a capacidade de CV alto e liga Uhum. num fio bem fininho com Hum, amperagem baixa. tá. Ele Vai, vai esquentar e vai queimar. vai Vai dar fritar um tudo curto, ali, vai né? fritar. Entendi. Exato. Olha só, que é o que acontece muito com secador de cabelo, né? A galera vai viajar na praia, coloca em qualquer, né? Normalmente Exato. a tomadinha ela é mais apertada, o pessoal vai e coloca dois benjamins ali para conseguir conectar Exato. e É. sai do 10 para 20 amperes e normalmente frita, né? É, Então isso acontece bastante. existe uma coisa que isso eu aprendi no balcão, né, dos meninos falar. Existe no Brasil assim a famosa gambiarra, né? Sim, sim. Vou dar um jeitinho Isso é o aqui. que mais Não, tem, né? exatamente. Sim. Isso realmente é complicado para quem compra um equipamento e depois ele volta, né? Quero a garantia. Gente, elétrica ela é exata. Se você comprou um equipamento correto e se você não ligou ela, pode ser o equipamento melhor do mundo. Se Sim. você ligou ele e no elétrico que não está adequado àquela capacidade de motor, de energia que aquele motor precisa, ele vai dar problema, né? Então não tem esse meio termo, foi problema do equipamento. Entendi, E assim, perfeito. 100% dos equipamentos hoje, eles são alto rendimento, são testados, né? Eles vêm com a capacidade de Sim, trabalho muito preciso, né? Então, assim, na maioria das vezes, sim. realmente é um problema de instalação. Perfeito. Não, e até um comparativo que meu pai fala isso de vez em quando. Ele fala, John, ó, compara os carros de antigamente com o de hoje, né? Década de 80 para hoje. O carro sai da Sim, concessionária, tá um monte de problema. Hoje em dia exato. você pega um carro, tipo, ele demora para dar problema. Ou seja, a gente acabou entrando ali num segmento, não só de carros, mas de tudo que é elétrico, e aí a gente tá falando de bomba também, Sim, que as empresas elas se acostumaram a fazer uma série de testes para que esse sim, equipamento chegue na ponta e não tenha que ter o problema da garantia, né? exato. Que é um custo alto para o fabricante também, se você for Sim. ver, né? Exatamente, não tá assim, ó, é uma relação bem próxima de carro, motor, né? Sim, Nós estamos falando de motor, né? sim, Porque todo bomba tem um motor para fazer esse sim. bombeamento. Se você pegar hoje os motores, são motores precisos, testados, né? Sim, Então, assim, não se discute muito. Quando eu vejo um equipamento chegar queimado, fritado no balcão, eu já imagino, entendi. tem algum Pode erro ser, tem aí. algum problema, né? Teve algum problema. Ou na rede elétrica, ou um curto que deu, Sim. sabe? Ou um fio que foi mal dimensionado na hora de fazer essa ligação. Ou um erro, às vezes, de pegar um equipamento de 110 ligar no Ué, 220. acontece. Ou 220 no 110, que as pessoas confundem, né? Sim. Se eu colocar um equipamento em 220 em 110, não vai queimar. Ele vai trabalhar forçado e ele vai queimar, Vai sim. dar ruim, Vai né? dar ruim. Vai No dar final vai dar ruim, ruim. né? Esse é um Exato. problema. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né?